Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de missões evangelística, humanitária, que nós preparamos para que você possa entender o que isso realmente significa, qual é o propósito da gente estar aí cada dia nos trazendo esse cabedal de conhecimento, quanto isso é importante, né, para a carreira daquele que quer se tornar um missionário com excelência, perdão, e ter excelência no seu servir, né? Servir é um atributo que Deus deu a nós, e isso precisa ser feito com excelência e com reverência. E eu quero te convidar você nesse momento para que juntos possamos aí fazer com que esse conhecimento se alinhe ao seu chamado, à sua vocação espiritual. E quero aqui me apresentar, eu sou o pastor Luiz Fernando, pastor aqui da Mingesse Brasil Missões, no Brasil, Rio de Janeiro, e nós estamos trabalhando para propagar o reino do Senhor. Amém? Quero aqui já agradecer a Deus pela nossa aluna Juliana, que tem se empenhado aí em fazer a obra do Senhor e entendeu que conhecimento é a chave para cada dia a gente dar um passo maior, um passo que vai nos levar à transformação dos lugares. E fazer missões é ter resultado, resultado que a gente planeja fazer enquanto estamos aqui, enchendo-se de conhecimento. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, a gente vai falar, a última aula nós falamos da importância da história, a estratégia de diplomacia nas missões, né? Falamos um pouco de três tópicos. O primeiro tópico foi a história da diplomacia, né? Que a diplomacia surgiu nas antigas civilizações, né? Egípcia, persa, grega, né? No segundo ponto, nós falamos também um pouco da importância da diplomacia nas missões, né? A diplomacia permite que missionários construam confiança, construam autoridade, né? Crie relacionamentos com embaixadores, com organizações internacionais, para que ele possa ter uma boa negociação na sua entrada, na sua permanência em cada país, em cada região, que ele se disponha a fazer a missão que Deus deu a esse missionário. E o terceiro ponto que nós falamos foi do comportamento em diferentes nações. Falamos dos países multiculturais, países não alcançados e também de países com acordos diplomáticos, né? Essa matéria, para quem está chegando agora, você vai ver alguns tópicos diferentes, que são tópicos que a gente acrescentou, que são, achamos, de suma importância para o missionário, né? Muitas escolas não têm esse conteúdo, você pode estranhar, mas ele tem uma grande relevância para a construção da sua carreira, ok? Aqui nós vamos falar hoje de diplomacia e segurança missionária, né? O que é diplomacia e segurança missionária, o quanto isso é importante dentro da missão que nós nos propomos a fazer. Primeiro, né, a diplomacia e segurança missionária é o estudo, né, de leis de liberdade religiosa, protocolos de segurança internacional. Tudo isso é de suma importância para que o missionário saiba que dentro da geografia política que ele está pisando, ele possa entender qual a sua posição, o que é realmente liberdade, quais são os protocolos de restrições, de segurança, que ele possa se basear para que ele possa resguardar não só, né, a sua missão, mas também a sua própria vida dentro desse território. Como falamos anteriormente, falamos de territórios também não alcançado, países perseguidos, vários lugares que têm algum tipo de conflito dentro dessas regiões, né? E com isso a diplomacia na segurança missionária a gente estuda também um pouco, né, as zonas de risco. Antes da gente ser enviado a esse lugar, a gente faz todo um mapeamento, uma análise geográfica desses territórios, procurando saber se nós estaremos atuando perto de zonas de risco, né? Vários países têm suas zonas de risco, né? Tanto em África, né? Europa, né? O próprio aqui
Latina tem as suas zonas de risco também, em alguns lugares, e a gente, quando vai entrar nesse país, a gente precisa fazer toda uma análise para que a gente possa ter um projeto que vai fazer com que todo esse risco seja minimizado de uma determinada forma para que a gente possa ter eficácia nos resultados da missão que Deus confiou a nós, ok? E o segundo ponto é o operar da cobertura dos projetos sociais. Então, dentro dessas zonas de risco, há uma grande necessidade de se colocar projetos sociais, culturais e educacionais. Dentro disso, a gente precisa entender que cada zona dessa que nós estamos entrando, tanto na parte cultural, tanto na parte educacional, quanto também na parte social, são comportamentos diferentes, são linguagens diferentes, uma série de valores que a gente vai precisar analisar minuciosamente para que a gente possa trabalhar primeiro, em cooperação com as embaixadas locais, ou seja, as autoridades locais precisam estar dentro desse projeto como um projeto emergente. O que é um projeto emergente? É aquele que qualquer situação que fuja do seu controle, você tem alguém que possa te ajudar. Ou seja, até mesmo dentro do território, se tiver que fazer uma extração sua daquele lugar, resguardando a sua vida, autoridades que vai em busca de saber por onde você está, se você está seguro, se está sob ameaças, se está correndo risco de vida. Então, isso é parte da diplomacia, entre o acordo que há entre o Brasil e a nação que você está fazendo missões. Então, existem leis que respaldam você. Quando o missionário vai com essa visão, ele tem toda uma segurança maior. Corre risco? Sim, mas você tem muito mais segurança do que você somente entrar no país e de repente, ali começar a fazer um trabalho sem ter, né, todo esse ponto de planejamento estratégico, né, para trabalhar dentro dessa geografia. O resultado disso, dentro dessa segurança missionária, é a prevenção da equipe, né, e a continuidade segura dessa missão, de saber que quando eu planejo dessa forma, eu realmente eu resguardo todos os missionários, a equipe, a igreja, os membros, e muitos lugares de conflito, né? Só para exemplificar aqui, recentemente na Nigéria está tendo, no norte da Nigéria, uma grande perseguição contra os cristãos, e nessa perseguição ela é armamentista. Então, ou seja, todo aquele povo que ali está perseguindo a igreja, eles não vêm com um olhar diplomático de uma negociação, de poder sentar à mesa e entrar dentro desse espaço para poder ver o que nós podemos alinhar juntos. Não, eles vêm justamente usando a força armamentista para poder dominar esses territórios. E com isso, a igreja ela acaba se dispersando por aquela geografia. Existem dois pontos. Primeiro, essa dispersão ela pode servir também como uma estratégia. Primeiro, às vezes nós ficamos num local e a gente acaba criando naquele local uma zona de conforto de estar ali. E de repente uma perseguição, quando ela vem, ela também não vem também um olhar global. Se você pensar como um missionário, você vai perceber que essa dispersão desse território pode ser também um projeto, né? Isso tudo tem que estar dentro de um projeto daquele missionário que está naquele campo, naquela determinada geografia, para que ele possa fazer, né, todo essa análise de entender por que aconteceu isso, o que isso pode resultar. Pô, muitas das vezes Deus está dispersando você, como fiz também em grandes missionários no Atos dos Apóstolos, que saíram das suas regiões, até depois de todo o contexto histórico do livro de Atos. Temos aí vários irmãos que estão no campo missionário que também possivelmente tenha passado por isso. E com isso você precisa ter dentro do seu projeto
o esboço da tua maneira diplomática de se comportar. Um diplomata, quando se chega em um território, ele é visto como uma autoridade que representa uma instituição. O Brasil tem seus diplomatas em várias regiões do mundo. E quando esse diplomata chega, ele chega amparado, tendo como garantia a sua entrada e a sua saída. E nós, como embaixadores de Cristo, temos também essa garantia, segundo a palavra de Deus, né? Lá em Deuteronômio vai dizer que o Senhor, ele o quê? Ele guarda a nossa entrada, ele guarda a nossa saída. Então, se eu procuro estabelecer não só uma vontade de querer fazer, mas colocar princípios, se eu colocar valores, se eu for prudente, se eu criar estratégias, analisando, né, dioturnamente elas todo o tempo, eu vou perceber que eu vou ter um comportamento totalmente diferente e os resultados também serão diferentes. E com isso, a diplomacia e a segurança missionária, ela tem a sua importância estratégica, né? Quais são as importâncias estratégicas deste projeto? Não, então, é o que isso significa? Significa que ela vai garantir com que o evangelho, né, o discurso, né, o anunciar das boas novas a esse lugar, ele avance com sabedoria, com proteção, com legitimidade, com continuidade, né, e especialmente em regiões sensíveis, tá, de conflito ou restrições políticas e religiosas. Então, esse é o primeiro contexto da segurança, de analisar alguns pontos. Quando eu chego na determinada país, eu preciso saber que tipo de país é esse? País perseguido, país que tem acordo diplomático, país não alcançado, né? País que tem perseguição. Então, fazer missões não é a igreja pegar alguém, ungir só um missionário e falar assim: ó, você vai para tal lugar e vai abrir uma igreja lá. Não, há uma necessidade da igreja começar a pensar como realmente ela deveria ter feito isso muito antes, né? E tem um ponto muito importante que eu aprendi dentro da palavra do Senhor, é que os apóstolos que, que, que começaram, que foram os pioneiros na missão, eles não tinham todo o acervo de conhecimento que nós temos a nosso favor hoje, eles não tinham toda a acessibilidade que nós temos hoje, e eles tinham muito mais resultados. E foi por isso que eu entendi que nós precisamos a cada dia analisar a missão, né, da igreja como alguém que carrega a sabedoria que vem do alto. Não pode ser pela emoção, vai, faz uma caravana daqui para ali, chega lá, todo mundo tira foto, fui fazer missão e o resultado não acontece, não chega, né? Quando chega, chega meia dúzia de gato pingado e Deus não é isso. Deus, ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Mas como que nós vamos pedir a alguém que tem poder para fazer se nós não temos um plano de acordo com a sua vontade? Então, esse estudo, né, sobre a segurança do dia de hoje é para isso, é para que você coloque no seu projeto missionário, para que você analise, estude, busque informações, pesquise, faça de tudo que você puder fazer para agregar de valores, antes mesmo de você entrar nesse território a qual você está sendo enviado. Então, essa foi a aula de hoje e nós vamos seguir para a próxima aula e eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus. Um grande abraço aí e vamos junto.